Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, eu peço para vocês comentarem aqui embaixo do vídeo, né? A gente está sempre pedindo para vocês comentarem para aumentar o nosso alcance, para o YouTube entender que esse vídeo fez algum sentido de alguma forma para vocês, mesmo que seja um pouquinho, né, um assunto ali. Às vezes a gente vê um vídeo, eu mesmo acontece isso, a gente vê vídeo de análise de empresa, eu também vejo vídeo de análise de empresa porque eu me interesso pelo conteúdo, e às vezes você já entende, né, boa parte daquele assunto. Mas aí um pedacinho daquele conteúdo lá, um pedacinho aqui, um pedacinho ali que você pegou, pensou do conteúdo, você acaba absorvendo de uma maneira, o aprendizado é sempre contínuo, né? Então, assim, peço para vocês comentarem aí para ajudar também. Às vezes o pessoal não quer comentar, é algo que é algo meio chato, a gente não comenta qualquer vídeo, né? Mas se puder também deixar um joinha aí também, o seu gostei para ajudar o nosso vídeo, ter um pouquinho mais de alcance. Nosso canal tá no início, a gente precisa de ajuda de vocês, né? A gente vem sempre falando isso. Se inscrever no nosso canal também, que é super importante, e também seguir a nossa página no Instagram. Os links estão na descrição do vídeo, tá? Vou colocar na descrição do vídeo. Hoje nós vamos falar de uma outra empresa, pouco falada, né? Teve um hype aí na hora da abertura de capital, a Enjoei, empresa aí de vendas de roupas usadas. Não gosto muito do modelo de negócio deles, mas a gente vai dar uma olhada nos resultados. Eu dei uma olhada bem rápida aqui, a gente vai aprendendo junto, tá? Olhando os documentos contábeis. E me pareceu que o resultado foi até ok, tá? Do primeiro TRI de 2022, mas o modelo de negócio deles não me chama muita atenção, tá? Então a gente vai olhar até com calma nas demonstrações financeiras, procurar lá se tem alguma coisa diferente, porque essas empresas, essas varejistas online, utilizam algumas métricas que não são normativas, né, do ponto de vista contábil, não são válidas, né, como o GMV, que é o volume de vendas brutas, né, no e-commerce. Também tem Gross Billings, que é uma métrica semelhante, né? Vamos dizer assim, eu não sei se estou falando besteira, tá? Se eu estiver falando, vocês corrigem. Há uma margem bruta, né? Porque é tudo que sobra para a empresa decorrente das vendas, né? Como se fosse uma margem bruta, um lucro bruto, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou pular aqui primeiro para a apresentação dos resultados do primeiro TRI de 2022, né? Que foi divulgado aqui da Enjoei. Então a gente vê aqui vamos ver se tem alguma informação interessante. Estratégia de crescimento total ao longo de 2021 nos fez começar o ano de 2020 com uma base de 1 milhão de vendedores ativos e 1 milhão de compradores. Realmente, a loja cresceu bastante, né? Vê que vai ter bastante até comercial aí na televisão. Essa base de clientes engajada e recorrente nos coloca em posição para continuar seguindo nosso crescimento. Do ponto de vista operacional, né? Do ponto de vista operacional, administrativo operacional, né? Não estou falando operacional, o EBIT, a empresa vai conseguindo crescer mesmo. Ó, o volume de venda, o GMV, cresceu 58% em relação ao mesmo período do ano passado, então isso aqui é verdade mesmo, a gente vai ver mais adiante, com aumento do número de transações por usuário e ticket médio, né? Vamos ver depois se eles discriminam aqui o ticket médio, porque isso aqui é interessante. Me pareceu que eles vêm cobrando mais dos vendedores da plataforma, né? Isso daqui eu não vejo como positivo, porque você acaba afastando os usuários, né? Porque não é um mercado de você se manter muito competitivo assim se você começar a afastar os vendedores da plataforma. Franca expansão, tá? Sólida liderança, solidificando. Temos que vamos continuar fortalecendo a base de usuários ativos por meio do aumento da recorrência e da reaceleração de aquisição de novos usuários no segundo trimestre. Então vamos ver. Depois a gente vai ver o endividamento, né? Porque essas empresas vêm sofrendo muito. Âmbito da rentabilidade, nossa ambição é continuar acelerando o GMV. Realmente tem que acelerar a empresa de crescimento a si mesmo, diluindo os custos de venda, tá? O lucro bruto nesse estágio buscará cobrir as despesas gerais administrativas que tenham efeito caixa, garantindo a cobertura da operação, enquanto seguiremos investindo em marketing para alavancar o crescimento. Então a despesa em marketing é muito preocupante, né? Porque a empresa tem que investir bastante para crescer, tem que ver. Despesa geral administrativa também a gente tem que acompanhar se não está consumindo muito recurso. E o lucro bruto também, né? Porque o lucro bruto nesse tipo de empresa, se ele conseguir sobrar aí uma margem muito forte, do ponto de vista do lucro bruto, não impacta nas demais linhas da DRE, né? Assim como a gente vê muita empresa aí de varejo sendo impactada. Como é um comércio eletrônico um pouco diferente. Vamos ver aqui abaixo. Aqui os destaques, né? O volume de vendas totais cresceu bastante em relação a 2021, a gente vê aqui, realmente, ó, crescimento bem amplo aqui, ó, de 172 milhões para 271 é a métrica utilizada, GMV, crescimento bastante grande. Gross Billings, que é uma espécie, acho que tem aqui eu até separei aqui no outro documento, tem uma definição aqui, Gross Billings corresponde à parcela do GMV, deixa eu dar um zoom aqui, acho que fica melhor para... Parcela do GMV retida pela Enjoei nas transações de nossa plataforma.
Então, o que sobra para a Enjoei, tá? Dos custos aqui, eles vão ter um custo, por isso que eu falei, é semelhante ao lucro bruto, mas eles também discriminam o lucro bruto porque é uma métrica contábil, né, utilizada. Pode ser expressa percentualmente pelo take rate, né, que a gente vai ver ali que eles falam, né, do take rate. Então, isso aqui está na demonstração financeira do primeiro TRI, depois a gente vai dar uma olhada. O GMV representa o valor total pago em reais pelos compradores, valor total, né, como se fosse uma espécie de, por transação em todas as naturezas, por compra de produtos e serviços prestados e realizados com sucesso. Então aqui eles descartam, né, vendas que não foram realizadas, que foram canceladas e tal. É uma espécie de receita bruta, tá? Porque a receita bruta muita empresa não apresenta na DRE, porque aqui a gente vê que eles já vão mostrando aqui a receita líquida, tá? Acaba que fica sendo uma espécie de receita bruta, o GMV. Porque receita bruta, depois da receita bruta tem a receita líquida, né? Muitas empresas não colocam isso na DRE, mas tem desconto de ICMS, que é um imposto estadual, tem ISS, imposto municipal em alguns casos, né? Tem desconto que a empresa dá, devoluções de produtos, né? Então isso tudo impacta da receita bruta para a receita líquida. Então por isso que a gente vê aqui que o crescimento aqui de 58% na venda total, mas a receita líquida de 26%. Mesmo assim teve um alcance bom, tá? O pessoal aí criticando muito a Enjoei porque caiu, mas a receita pífia, né? 24 milhões no primeiro TRI, 30 milhões no primeiro TRI de 2022. Mas assim, se a gente pegar anualizado, vamos supor que continue crescendo nessa margem, vai daí arredondando para o alto, né? Os 150 anual. A gente vê que é uma empresa bem pequenininha ainda, né? Vendedores ativos crescendo, então eles estão conseguindo crescer bastante, 32% de crescimento, de 787 mil para 1 milhão. Compradores ativos cresceu também, 10%, interessante, eles estão conseguindo captar aí market share. Número de itens publicados cresceu um pouquinho, 4,6%, tem que crescer mesmo o número de produtos aí para diversificar, né? Novos vendedores também conseguiu crescer um pouquinho, mas aqui no primeiro TRI de 2021 tinha mais. Ó. Então a gente vê que antes eles estavam crescendo mais, tanto os novos vendedores como os novos compradores. Então teve uma desaceleração aqui muito forte, ano contra ano, na contínua captação, na mesma proporção do ano anterior de compradores e vendedores. Mesmo continuando crescendo, está em margens menores, né, do que na época do IPO. Deixa eu ver quanto que eles realizaram o IPO. Enjoei. Cotação. Olha, a empresa despencou, né? Foi em 2020, né? Subiu aí, é o que eu falei, teve um hype, depois só a ladeira abaixo, 1,31, tá? Então caiu bastante. Enjoei. Opa. Evolução do GMV, né? O take rate, né? Que a gente vem falando aí, que é em números percentuais. Quanto sobra. Vai estar aqui embaixo, né? Aqui é o GMV. Cresceu bastante, trimestre contra trimestre. Volume de vendas totais. Já olhou mais ou menos, né? Tem um destaque falando lá em cima. Take rate é quanto que sobra. Então, assim, mesmo eles conseguindo evoluir, olha quanto que está sobrando. Está caindo a margem, né? Então a empresa está sendo pressionada na sua margem de quanto sobra para ela. Acho que sim. A gente também não pode analisar a métrica isoladamente. Pode ser que seja um problema, pode ser. No caso do modelo de negócio da Enjoei, eu não gosto muito. Mas empresas de crescimento, às vezes, elas tendem a dar prejuízo, né, do ponto de vista contábil. A Amazon ficou anos dando prejuízo, né? Mercado Livre também. E para depois conseguir captar o mercado. Mas assim, eu não sei se eles estão crescendo tão bem assim. E do ponto de vista do caixa, a gente vai olhar depois. Cresceu aqui, né, a margem do Gross Billings, mas o take rate caiu um pouquinho, né? Mas assim, é normal também por conta do processo que a gente vem passando aí de inflação alta, tá? Não caiu tão forte, não. Eu falando, implementamos uma política de readequação, ajustando a comissão variável, então eles estão querendo trazer de volta de 13% para 18% o número de vendedores, porque a gente viu ali, né, que o número de novos vendedores caiu. Então eles estão querendo voltar a crescer o número de vendedores, tá? Isso aqui é importante mesmo. Seguiu estável, fatores com aumento do ticket médio. Ticket maior é passado, o frete é menor, então se compensa de um lado, né? Dentro da composição do GMV da transação. Então eles vêm tentando aí voltar a ser mais competitivos, né? Número de vendedores aqui, a gente viu que novos vendedores caiu, né? E vem ficando em queda, né, nos últimos trimestres, né? Não recuperou o patamar aqui do primeiro TRI de 2021, né? Mas, de qualquer forma, eles vêm tendo um número aqui estável, né? E vendedores ativos, a quantidade de vendedores que estão se mantendo na plataforma cresceu. Isso aqui é interessante. Então, estão conseguindo reter alguns aí, pelo menos. Mesmo não estão conseguindo atingir um nicho, então vai ter que investir bastante em marketing aqui. Número de produtos publicados, a gente vê que eles continuam investindo, né? No quarto TRI,
não tanto, né, mas cresceu agora no primeiro tri. Engraçado, né, que no quarto tri geralmente essas empresas têm investimento maior, né, no quarto tri, e não é o caso aqui da Enjoei, né, no primeiro tri vem um investimento mais forte. Novos compradores também caindo, né, até um pouquinho mais instável, mas ainda está em números não tão críticos, né, mas compradores ativos cresceu. Então a empresa vem conseguindo manter aí alguns clientes, alguns fornecedores, né, vamos dizer assim, fornecedores e vendedores, mesmo não conseguindo atingir um público novo assim tão grande. E aí a gente vê até aqui que a recorrência, né, de novos do comprador, eles têm aqui o GMV por comprador vem crescendo, então isso daí está refletindo bem os compradores da plataforma, né? Isso aqui é interessante, né? Números percentuais bem grandes, tanto nos 3 meses, 6 meses, 9 meses, até 18 meses a recorrência de compradores. Então, assim, a plataforma está conseguindo reter bem aí os consumidores. Eu nunca usei a plataforma, tá? A audiência da Enjoei aqui, segundo eles, está bem próxima aqui do primeiro, segundo play, ela está acima do terceiro, né? Está empatada aqui tecnicamente, né? Market share em número de acessos, categoria mods e acessórios, divulgado pela Conversion. Operação em logística, eles vêm investindo, né? Entrega detalhada. Daqui para gerar mais engajamento na plataforma, né? Etiquetas geradas pelo app, antes entregue via e-mail, então reduz o custo, né? Facilitando o fluxo de venda. Mais de 11 mil pontos de drop-off ativo pelo Brasil, disponibilizado pelo nosso parceiro logístico. Então, parceria aí com algumas plataformas. Tem até falando aqui do aplicativo, né? Atendimento de experiências, vem conseguindo, melhorou bastante, né? De 2021 para 2022, segundo o Reclame Aqui, né? Experiência. Ainda tem que melhorar bastante, né? Para conseguir crescer, né, na plataforma, talvez, atrair mais novos consumidores e novos vendedores também, né? Que depende muito dos vendedores. Aí falando aqui do Enjoei Pro, né? Relevante no Enjoei Pro, que deve ter um ticket um pouquinho maior para eles, né? Aumentando o share dentro da plataforma. Você tinha uma maior visibilidade com a inclusão do Pro no Home, na barra de busca, maior transparência, crescimento do Enjoei Pro versus Enjoei. Vamos ver ali embaixo. Plataforma deles aí separada, né? Então é Enjoei aqui de laranjinha escuro, Enjoei Pro clarinho. Tô vendo que está crescendo meio mais o Enjoei Pro. E aí eles estão colocando mais em evidência o aplicativo deles aí, a parte do Enjoei Pro, né? A categoria de Enjoei Pro. Não sei exatamente como que funciona, né? Aí teria que ver com calma. Resultados financeiros, né? Que eu acho que importa mais. Receita crescendo, né? Refletindo o GMV do primeiro tri quanto o primeiro tri. Custo do serviço prestado. A gente vê aqui que tem um impacto muito grande de custo de serviço de tecnologia. Frete e logística. É frete e logística? Não, esse mais escuro aqui que é frete e logística, né? Impacto maior, serviço de tecnologia aqui em cima. E taxas de transação. Então a gente vê aqui que teve uma pressãozinha, né? Comparando o primeiro tri de 2021 com o primeiro tri de 2022, um aumentozinho. Mas nada muito preocupante, né? Diferente de outras empresas de varejo aí, mas o frete cresceu bastante, né? Frete e logística, né? Por quê? Pressão aí das empresas, né? Combustível, inflação dispara. Serviço de tecnologia que a empresa tem bastante, conseguindo controlar, né? Não tem impacto muito relevante, é mais frete e tecnologia. E aqui em relação à porcentagem do GMV, por outro lado, caiu, né? Então eles conseguiram alavancar o GMV e o custo não cresceu na mesma proporção. Isso aqui é bastante interessante, tá? Então, na contramão de outras empresas aí que estão sendo pressionadas por inflação ou que estão tendo dificuldade para conseguir segurar os custos, não é o caso da Enjoei, tá? Lucro bruto crescendo muito, né? Por conta disso. Mas valores bem ínfimos, né? 9,5 milhões. E a margem bruta chegando a 31,2%. Não é uma margem bruta pequena, tá? Não é uma margem bruta muito boa, não. Tá até aqui, ó. Mas subiu bastante em relação ao primeiro tri de 2022. O primeiro tri de 2021 tá 28,2%, foi para 31%. E no quarto tri, ó, tinha caído. Não foi muito bom, não, no quarto tri. E olha que é um segmento que normalmente o varejo vende bastante, né? Apesar de não ser um varejo. Despesas aqui crescendo, né? De gerais administrativas. E excluindo stock option, né? No caso de remuneração de diretores aí com ações, né? O caso do Nubank que a gente sempre fala. Esse clarinho aqui é o quê? Tá clarinho. Aqui. Gerais administrativos excluindo sem consultorias e outsourcing. Então aqui é completamente não recorrente, né? Depois a gente vai olhar em demonstração financeira, o que fala mais ou menos.
mas completamente não recorrente, porque eles já colocam que excluindo stock option, depois excluindo não sei o que lá embaixo, ó. Consultorias, sem consultoria outsourcing, já cresceu bastante, tá? Mas em percentual aqui, não tão grande, mas assim, com essas exclusões, esses ajustes. Então essa apresentação aqui é meio furada, tá? Desse ponto de vista, tem que olhar a demonstração financeira com calma. Marketing, a empresa diminuiu aqui em relação ao quarto tri, de repente para segurar um pouquinho, mas cresceu bastante em relação ao primeiro tri de 2021, né? E percentualmente não, continua a mesma proporção. De repente eles tinham que alavancar aqui, tá? De repente estão gastando muito aqui em gerais administrativas e deveria gastar mais aqui em marketing, né? Pelo menos eu penso assim. Marketing online, performance, percentual em relação ao GMV em queda também, que eu falei, né? Aqui falando das despesas operacionais, né? Ó, aqui, ó. Plano de remuneração e opções de ações sem efeito caixa. Sem efeito em caixa, mas no futuro. Por que é sem efeito em caixa, pessoal? Porque isso daí entra lá na DFC como um valor que vai ser... os executivos, os diretores vão ter a opção de comprar ações no futuro e eles são remunerados com base em performance da empresa, tá? Isso daí é semelhante ao Nubank. Não saiu o dinheiro, os 700 milhões lá que foi divulgado na imprensa do Nubank. E aqui é o mesmo caso, parece, do Enjoei, por isso que está sem efeito em caixa. Mas isso aí vai ter um impacto futuro, porque os executivos vão supor que a ação do Enjoei vai para R$40, tá? Uma hipótese, uma suposição. E aí o executivo pode comprar por R$5 porque eles atingiram a meta, conseguiram elevar o valor de mercado. Isso daqui vai ter um efeito absurdo, né, no caixa da Enjoei, vai sair do dinheiro, né, como se a Enjoei estivesse comprando as ações no mercado e entregando para eles por um valor muito abaixo do que eles pagaram, né? Não sei se vocês conseguem entender isso aqui. Então sai do dinheiro da empresa no futuro. Então aqui, a gente vê que tem impacto, já tinha aqui depois da abertura do capital, né, logo depois, primeiro de 2021, impacto aqui grandinho, agora nem tão grande, né, mas ainda tem aqui impacto. Salários e encargos crescendo bastante, 30%, tá? No primeiro tri. Serviço de tecnologia também cresceu, mas aí tem que investir mesmo, tecnologia. Consultoria, outsourcing também absurdamente. Então tá meio descontrolado essas despesas aqui, a gente viu que eles botou esses ajustes aqui, aí eles botam aquele plano sem remuneração e opções. Total sem plano de remuneração, total sem plano de remuneração e opções de ações. Mas assim, isso daqui tem que entrar na conta, tá? Ainda mais uma empresa que a gente está vendo aí que não está apresentando resultados tão fortes. Não é um resultado ruim não da Enjoei, tá? Mas eu acho que poderia ser melhor. Despesas publicitárias aqui, mídia online, até crescendo um pouquinho, né? Quando a gente discrimina aqui. Mídia offline mais ainda, muito mais, né? Mas em valores, ó, eles não têm muito dinheiro aqui para investir porque não está gerando muito caixa, me parece, tá? O EBITDA negativo, né, por conta desses gastos todos, e piorando em relação ao primeiro tri de 2021. Depois vamos olhar na DFC como é que está, né, do ponto de vista do regime de caixa, porque do ponto de vista da competência, regime de competência, muito ruim, aqui a gente até discrimina, ó. Aqui o lucro bruto crescendo bastante, margem bruta crescendo, mas a quantidade de despesa operacional, ó, consumindo tudo, é o que eu falei, né? Olha a quantidade de despesa operacional crescendo em relação, isso aqui é o trimestre anterior? Primeiro tri de 2021 em relação crescendo bastante, né? Despesa operacional e tendo já um prejuízo operacional. Então a gente tem que olhar, empresa de crescimento, normalmente a gente olha para o EBITDA, né? E aqui a gente já vê que o não operacional está dando prejuízo. Então já não é um bom caminho, tá? Porque poderia estar dando prejuízo ao invés de lucro, daí pode, é natural a empresa de crescimento, tá? Tem empresa que dá prejuízo. Eu falei da Amazon aqui no início, né? Dá prejuízo, mas a gente tem que olhar então agora, a única coisa que a gente pode olhar é o FCO para ver se está indo. Aqui resultado financeiro tranquilo, né, apesar desse prejuízo operacional, então endividamento não é um problema, mais receita financeira do que despesa financeira. E aí o prejuízo do período, o resultado financeiro até compensou um pouquinho, né, porque aqui tinha sido menor, ó, o resultado financeiro. Subiu aqui por conta até da Selic em alta, de repente, né, dinheirinho aí em caixa. E aí o prejuízo do período ficou equivalente ao ano anterior, por conta do resultado financeiro, senão ia ficar bem maior, tá? Vamos ver aqui quanto que ficaria. Vou fazer aqui rapidinho. 37.890. Vamos somar ali com 244 da despesa financeira, ó. Teria crescido para 40 milhões de prejuízo, ao invés de 31, né? Teria ficado pior se não tivesse tido essa receita financeira aqui. Aí eles fazem esses ajustes, aí que para mim
não é de nada, vale de nada, né? A empresa está com bastante dinheiro em caixa ainda, tá? Então isso daqui que compensou aí do ponto de vista da receita financeira. Não é preocupante, prejuízo operacional, é uma estratégia da empresa, tá? Porque ela tem muito dinheiro em caixa ainda, né? Mas o quanto a receber, ó, não é muito grande, então não tem dinheiro para entrar em caixa por enquanto. Se a gente podia falar, a empresa está segurando aí, mas vai entrar muito dinheiro. Não é o caso deles. Um foco maior é intangível, né? Software, né? Tecnologia da empresa. Passivo. Não tem dívida de circulante aqui, nem no não circulante. Tem a questão aqui de arrendamento, provisão para contingência. Tá? Então, a questão de dívida também não é problema. Por isso que a empresa não está tendo um resultado financeiro ruim. Aqui que eu falei, né? Isso daqui, ó, não entra como despesa, né? Plano de remuneração de ações. Tá vendo que está positivo? Mas no futuro isso sim vai ser uma despesa. Então é preocupante, porque o resultado não está muito bom da companhia, tá? Conta a receber aumentando aqui, então sai dinheiro do caixa. Depreciação e amortização bem tímida, então não avança muito. Então não é nem o caso. A Enjoei também não tem um fluxo de caixa bom, tá? Ela está investindo em capital de giro, né? Conta a receber aqui. Despesas antecipadas, um pouquinho aqui. Pagamento de fornecedor, teve que pagar fornecedor. Então, assim, nem o FCO da empresa, quando é líquido, né? FCO líquido, tá bom, né? Piorou em relação ao outro ano, ó. De 6 milhões e 500 negativo para quase 15 milhões. O caixa consumido aí pelas atividades operacionais. Já tinha dado um prejuízo do ponto de vista da competência e do ponto de vista do regime de caixa também. E adquirindo aí intangíveis, né? Investindo em plataforma, porque tem que investir mesmo. Então a Enjoei, pessoal, vou voltar aqui para a tela. A Enjoei é uma empresa aí que não gosta muito do modelo de negócio. O resultado deles não foi tão ruim assim como a mídia discriminou, mas é uma empresa que tem que melhorar, tá? O resultado operacional dela, do ponto de vista do DRE, negativo e piorando, tá? Tem um plano aí de ações que vai impactar lá na frente na empresa e que não vem refletindo em resultados estratégicos para a companhia. Os diretores, os executivos não estão fazendo crescer, como a gente vê aí o Nubank. Pode não ser o melhor banco do mundo, igual o pessoal critica muito também, mas vem crescendo, né, o número de clientes, então o executivo vem entregando, né? Então esse plano de remuneração de ações até que justifica um pouco. Do Enjoei eu não estou vendo aí um crescimento muito grande. FCO negativo também, né, caindo, investindo muito em capital de giro, tendo que empurrar aí conta a receber para o futuro, pagando fornecedor no presente. Mas, por outro lado, ela não tem uma dívida que prejudica. Daí é um ponto positivo da companhia, tá? Então, o resultado financeiro até segurou nesse trimestre aí. Não foi bom, tá? O resultado não foi bom, mas também não foi horrível, horrível não. Porque empresa de crescimento tem particularidades, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham conseguido entender um pouquinho, tá? O funcionamento da Enjoei. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, comenta aí embaixo, deixe seu joinha aí, se inscreve no nosso canal também e segue nossa página no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!